Consciência Vlog BR. Olá galera, continuando aqui minha resposta ao canal do Eric, ao vídeo em que ele procura falar sobre a intolerância de vegetarianos, proselitistas e onívoros carnistas. Aí depois de Eric falar que os animais foram criados para essa finalidade, ele diz uma frase que complementa aquela parte onde ele critica a imagem de animais trucidados que eu abordei na primeira parte desse vídeo. Os argumentos precisam ser mais inteligentes, mais pensados, mais embasados e menos emocionais. Aí eu dou toda a razão pra ele, viu? Porque realmente a militância vegetariana e vegana precisa usar mais argumentos baseados na ciência e na filosofia. E argumentos assim não faltam de jeito nenhum. São muitos argumentos que existem em favor dos direitos animais e do veganismo, baseados em ciência e filosofia. E também menos apelos gráficos e verbais à misericórdia. Daí ele parte em seguida para nos sugerir falar de consumir alimentos em sua sazonalidade correta, que seria não comer vegetais que estejam fora de sua época de colheita, visto que vegetais plantados na entre-safra costumam vir mais entupidos de agrotóxicos do que na época das safras. É uma sugestão válida e boa sobre o ponto de vista ambiental, mas que na verdade não está no escopo da razão principal e fundamental do vegetarianismo e do veganismo, que são os direitos animais. Aí tudo bem, mas ele parte para falar da soja, que segundo ele, a soja consome tantos hectares para ser consumida quanto rebanhos de gado, sendo que, como quase todo vegetariano e vegano sabe hoje em dia, nada menos que 80% dessa soja é destinada à alimentação de rebanhos pecuários. E sem falar que, pelo menos na Amazônia, onde há um foco de sojicultura muito grande, há uma enorme discrepância entre a área desmatada pela agricultura e a área desmatada diretamente pela pecuária. Fica um placar de 62% para a pecuária a 5% da agricultura, ou seja, a pecuária vem se de lavada em termos de desmatar a Amazônia. Isso sem contar com a parcela desses 5% destinadas a alimentar animais escravos da pecuária, especialmente bois, porcos, galinhas e etc. Quanto a sugar os nutrientes da terra, eu fiquei curioso assim, eu queria que ele apresentasse uma prova científica disso. Assim, para não parecer uma informação duvidosa, ou então para comprovar, digamos, que ele não confundiu a soja com o eucalipto, que pode ser que ele tenha falado de sugar muita água do solo com eucaliptos, confundido soja com eucaliptos. Aí adiante, uma mensagem muito boa que ele passa é essa: tente entender aquelas pessoas que você está tentando ensinar de alguma forma, para que você está tentando passar algum tipo de informação. Que de fato a gente precisa entender porque as pessoas ainda comem carne, mesmo diante do crescimento do vegetarianismo. Aí a gente tem que entender quais são os motivos de ainda comer carne. Seria acomodação cultural, crença nos mitos carnistas, vício de paladar, ou algum outro motivo, ter sido enganado por nutricionistas, ou ludibriado por alfacistas, quem sabe? Compreender que as pessoas pensam ou acreditam sobre o consumo de carne e outros alimentos de origem animal é essencial para o trabalho eficiente de conscientização da parte da gente. Isso inclui também abandonar aqueles que eu chamo de argumentos PETA, por causa dos argumentos, alguns argumentos que são bem ridículos usados pela PETA, como vegetarianos trepam melhor, vegetarianos são mais divertidos, são mais bonitos e não sei o que, e por aí vai. Esses argumentos assim que não tem foco nenhum nos animais, e senão puro ego humano. Pra pessoa ser vegetariana por ego e não por altruísmo. Isso aí tá muito errado. Aí mais adiante, Eric diz reconhecer que o ser humano não é melhor que os demais animais, nem vice-versa. Só que ele entra em contradição com aquele momento que ele falou que os animais cujo abate ele assistia foram criados para essa finalidade. Porque ele jamais vai dizer que alguns seres humanos são criados para alguma finalidade que interessa apenas outros seres humanos. Ele fala que animais são criados para certas finalidades, mas nunca vai dizer que seres humanos podem ser criados para finalidades de terceiros, para interesses de terceiros. Ele diz uma coisa, que o ser humano não é melhor que os demais animais, mas no fundo ele acaba agindo como se o ser humano realmente fosse superior aos demais animais. Em seguida ele fala que humanos comem animais e animais comem seres humanos desde sempre. E o ecossistema funciona na base da morte e do nascimento de alguma coisa. Não importa o que a coisa seja, sempre foi assim e sempre vai ser provavelmente. Aí eu não queria, assim, digamos, apontar erros no argumento dele, mas acaba, infelizmente, sendo necessário, assim, apontar equívocos e tal. Porque assim, Eric, nesse caso, misturou duas falácias. Uma que é a falácia naturalista, que é argumentar que algo é ético necessariamente porque ocorre na natureza, e o apelo à tradição, onde algo é considerado ético, certo, verdadeiro, por ser antigo, tradicional, porque sempre foi assim. Hoje a gente tem a opção de não comer animais, além do aparato ético que nos impede de nos comportar como outros animais.
Assim sendo, a gente não precisa dar continuidade a essa tradição de pessoas comem outros animais comem pessoas desde sempre. Não precisa mais continuar essa tradição. Se bem que essa tradição acabou se radicalizando, se transformando em pecuária e na pesca que a gente conhece hoje. Resulta no que a gente vê hoje, que é a escravidão animal para fim de consumo. Aí em seguida, Eric parte para aquela que pode ser a parte mais interessante do vídeo dele, que é a crítica aos vegetarianos e veganos que dão rações vegetarianas aos seus animais domésticos. Ele diz que estaríamos a fazer isso violando o instinto do animal e também a natureza em si. Aí ele fala: você adora dizer que respeita os animais, mas está induzindo um animal que não tem essa natureza a consumir aquilo que você quer, porque ele não tem direito de escolha. Deixe de ser um ditador com o animal que não tem poder de escolha. Aí eu tenho que esclarecer uma coisa nesse caso, que cães e gatos deixaram há muito tempo, há milênios, de ser animais pertencentes a nichos ecológicos silvestres. Eles se tornaram seres essencialmente dependentes da espécie humana. Eles precisam de fato que nós os alimentemos para sobreviverem. Eles não exercem mais o instinto de caçar para sobreviver. Nós, humanos, os tutelamos, a gente tem responsabilidade sobre eles atualmente. E outra questão é que mesmo quando comem ração com base de carne, eles não escolhem o que estão comendo. Eles comem ração com base de carne porque nós é que escolhemos que eles comam ração com base de carne. Eles não podem escolher: eu vou comer ração com base de carne ou ração com base vegetariana. Não podem. De forma alguma eles escolhem sua própria comida hoje em dia. No máximo eles escolhiam, e olhe lá, quando realmente caçavam, faziam parte do nicho ecológico dos ecossistemas naturais. Quando canis lupus familiares, era o canis lupus, antigamente, realmente caçava para sobreviver. Aí de qualquer jeito, sendo vegetarianos ou onívoros, nós estamos sendo ditadores com a alimentação dos bichinhos que tutelamos em casa de qualquer jeito. É inexorável isso. E assim sendo, não tem mal intrínseco algum em fornecer alimentação vegetariana para cães e também ração vegana fortificada para gatos. Muito embora rações veganas fortificadas para gatos hoje em dia seja uma raridade no Brasil ainda. Desde que a ração tenha nutrientes suficientes, por que a gente não deveria alimentar os nossos bichinhos vegetarianamente? E por que alimentá-los com ração vegetariana seria mais ditatorial do que alimentá-los com ração com base de carne? E a gente tem que lembrar também que o vegetarianismo e o veganismo visam respeito aos animais não humanos, acima de qualquer uma das demais razões. Por isso, a gente considera que na existência de alternativa vegetariana, dar carne ou ração baseada em carne aos pets, aos bichinhos domésticos, é tão irrazoável, eticamente falando, quanto a gente comer carne. Aí, complementando essa parte, Eric fala que dar rações vegetarianas a animais seria algo tão fútil quanto vestir animais com roupinhas de luxo ou dar salmão ao gato da casa. Aí eu novamente sinto dizer, mas Eric caiu numa outra falácia nesse caso, que é a falsa analogia. Porque vestir animais com roupinhas de luxo ou alimentar eles com salmão não tem nenhuma motivação ética, ao contrário de lhes dar alimentação vegetariana. Convicção ética nunca foi, nem nunca vai ser algo fútil, muito pelo contrário. Aí, mudando o assunto, Eric ataca o uso por parte dos carnistas do argumento da cadeia alimentar. Argumento esse que ainda é muito comum por aí, só que ele não refuta o argumento da cadeia alimentar. Ele se restringe a dizer que o argumento é fraco e sem inteligência. Aí, como eu disse antes, seria muitíssimo bom se os carnistas passassem a rever os argumentos hoje usados para tentar justificar o consumo de alimentos de origem animal. Ele acaba vacilando também quando diz que peixes e outros animais da água são seres vivos e por isso vegetarianos não os comem. Aí tem que esclarecer, porque nós vegetarianos e veganos, não deixamos de comer animais por serem seres vivos, por terem vida, mas sim por serem seres sencientes, que sentem dor, manifestam sofrimento, têm emoções e possuem interesses próprios. Aí novamente uma parte em que Eric acaba caindo no reducionismo, que mutila do vegetarianismo sua razão fundamental, é onde ele diz: se cada um fizesse um pouquinho ou mais a sua parte, nem haveria necessidade de existir essa discussão entre vegetarianos e não vegetarianos. Seria só uma questão de bom senso de cada um e o planeta não estaria na merda que está. Aí eu digo pra Eric que infelizmente a coisa não é tão simples assim. Nem nossa grande razão de sermos vegetarianos e veganos é necessariamente o meio ambiente. Seria estabilizar o mundo. Não é essa a nossa grande razão. Por mais que os carnistas e demais onívoros não queiram, não existe meio termo entre exploração e libertação animal. Ou o indivíduo é escravo ou não é.
Não existe alguém meio escravo. Não existe pecuária meio escravista, meio libertária. Não existe um estatuto moral que torne os animais meio inferiores, meio exploráveis e meio iguais a nós. Aí, infelizmente, nesse caso, a dicotomia é muito clara. Que pecuária e pesca são escravidão inexoravelmente. Porque sem escravidão, não existe pecuária e pesca. Sem pecuária e pesca, não tem carne na mesa. Por isso a discussão entre vegetarianos e carnistas, por mais que Eric não deseje isso, vai continuar infelizmente. Até que haja de fato a abolição da exploração animal. O reconhecimento do avanço da ética por parte dos governos, das leis, ou quem sabe, das sociedades anarquistas que forem surgindo por aí. E uma última frase que me chama a atenção no vídeo dele é: todo radicalismo é burro e o bom senso vem antes. Aí essa frase é ligada à afirmação anterior dele sobre essa impossível harmonia total entre onívoros ou carnistas e vegetarianos e veganos, sobre cada um fazer sua parte e blá blá blá. Aí de novo a gente entra numa dicotomia, que de qualquer forma, ao lado do onivorismo, que é uma alimentação inexoravelmente dependente de exploração animal, o veganismo é considerado algo radical, tanto porque vai à raiz do problema da escravidão de animais, como porque não aceita negociações sobre como os animais deveriam ser explorados de formas éticas, até porque não existe exploração ética de animais. Ou seja, eu queria saber de Eric se as razões do veganismo são uma burrice. Pronto, e aqui se completa a minha resposta ao canal do Eric. E espero que ele me dirija uma réplica, porque, como eu disse outras vezes, eu sou muito afim de travar diálogos argumentativos com onívoros e também com carnistas convictos. Mas infelizmente até hoje eu não tive qualquer contrarresposta de outros vloggers. Ainda tô te esperando, viu, Pirula? Tu prometesse um vídeo sobre ética em resposta a mim, tô esperando ainda, viu? Mas fica a esperança que Eric queira me responder. Então é isso aí. Clique em gostei, favorita, se inscrevam no canal Consciência Vlog BR. Divulgue esse vídeo aqui no Facebook e no Twitter, eu vou ser muito grato, viu? Então, valeu!